Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início ao nosso curso sobre a vida espiritual. Hoje nós faremos uma introdução para que possamos entender bem do que se trata a vida espiritual. Dentro dessa nossa reflexão no dia de hoje, vamos meditar sobre 8 pontos importantes que são básicos e introdutórios para que possamos assim ter uma visão sobre a vida espiritual, não como o mundo tem ou como algumas correntes de meio espiritualistas têm no dia de hoje, mas vamos buscar cada vez mais aprofundar naquilo que a Igreja nos ensina e, é claro, fundamentando sempre na Sagrada Escritura. Hoje nós faremos uma breve introdução. O nosso curso terá vários encontros onde no decorrer do tempo nós vamos nos aprofundando, sempre dando, podemos dizer assim, aquelas que são as bases básicas, para o nosso entendimento e aprofundamento sobre o dado de fé e, é claro, principalmente sobre a prática dessa fé, onde nós vamos entender que a vida espiritual consiste justamente nisso, não numa fé de ideias, mas principalmente nessa fé onde nós temos um encontro pessoal com Deus, e desse encontro pessoal com Deus que nos motiva o nosso coração a ter aí esse transbordamento da graça que se dá através das nossas atitudes. Nós vamos ter aí na nossa tela um pequeno post onde nós teremos os pontos que nós vamos tratar nessa primeira reflexão. Primeiramente, nós vamos no ponto 1, temos aí no que consiste a vida espiritual. Nós precisamos primeiramente ter essa consciência. E São Paulo, ele vai na carta aos Romanos, vai nos dar alguns ensinamentos. E nós podemos pegar a carta aos Romanos para que possamos assim ver o que São Paulo vai nos indicando. Lá no capítulo 8, versículo 1 e seguintes, São Paulo vai dizer assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Aqui nós vemos a base da nossa vida espiritual, que é essa lei do Espírito, a lei da graça em nós, que vai cada vez mais nos impulsionando e, é claro, esse Espírito Santo que em nós vai nos santificando. Depois, o segundo ponto importante para que possamos entender essa realidade que São Paulo expressa é que nós precisamos, cada vez mais entender que a vida espiritual consiste em ter a mesma vida de Cristo. Essa vida onde o próprio Cristo, no capítulo 15 do Evangelho de São João, vai nos chamar a atenção sobre a unidade com Ele. Essa unidade que é essencial para que possamos ser essa fonte que jorra para a eternidade, para que possamos perceber esse transbordamento da graça em nós. O próprio Cristo, na passagem de João, capítulo 15, de versículo 1 até o 27, ele vai falar sobre a videira e vai dentro dessa reflexão sobre a videira verdadeira, que é Ele, Jesus, é a videira verdadeira. Ele vai nos trazendo vários outros ensinamentos sobre essa realidade da vida espiritual. Primeiramente, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Aí nós vemos essa realidade que Jesus nos expressa, essa videira que é o próprio Cristo, nós somos esses ramos, e é claro, o fruto desses ramos é sim essa realidade do dom do Espírito Santo que vai transbordando em nós, gerando esses frutos do Espírito em nós. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, ele corta, mas o que dá fruto, ele poda, olha só, ele poda para dar mais fruto ainda. Essa é a realidade da nossa vida, por isso que a nossa vida é uma vida de crescimento gradativo, Esse crescimento gradativo onde nós necessitamos sim de cuidado. Nós precisamos
cada vez mais também, né, de podas, de cuidados, de adubo, a graça divina. Nós precisamos cada vez mais ser cuidados e cultivados para que essa obra da graça aconteça em nós. Por isso que precisamos ter essa em mente, nessa realidade da vida espiritual, no que consiste essa vida espiritual. A vida espiritual, primeiramente, ela consiste em uma vida no Espírito, ser movido pelo Espírito, ser impulsionado, como o próprio Cristo, né? O próprio Sagrado Evangelho vai dizer que Jesus era movido pelo Espírito. No capítulo 4 de São Mateus, vai colocar, né, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Depois, nós precisamos entender, né, que ser movidos pelo Espírito nos chama a também assumir a vida do próprio Cristo. Porque o próprio Jesus, ele diz que nós somos a videira e o Pai é o agricultor, nós somos esse ramo e naturalmente depois ele vai dizer, né, sem mim nada podeis fazer, lá no versículo 5 do capítulo 15 de São João. Né? Por quê? Porque sem estar unido a ele, nós não conseguimos adentrar nesse grande mistério de transbordamento da graça em nós, para darmos frutos de salvação. O segundo ponto que nós temos aí no na nossa tela mostra e manifesta essa moção, né? Porque nós somos a vida, né, espiritual, é uma vida onde nós somos movidos pelo Espírito. E aí nós temos essa primeira passagem que já foi falada, de Mateus 4, versículo 1, onde ali vai relatar que Jesus era movido pelo Espírito. E, naturalmente, nós que somos outros Cristos, membros do corpo místico de Cristo, nós precisamos também conceber essa realidade, tomar consciência dessa realidade, que nós somos e precisamos ser guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito Santo. Depois nós temos aí, né, como que Jesus Cristo nos dá um grande ensinamento também no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, onde lá no versículo 13 ele nos chama a uma atenção muito importante. Ele vai dizer: quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja que o Espírito Santo, ele não só movia Jesus a lugares externamente, podemos dizer assim, mas o Espírito Santo é aquele também que nos guia a toda a verdade. Esse guiar a verdade significa o quê? Significa ser guiados para um aprofundamento e um amadurecimento do nosso intelecto, da nossa consciência, para que assim nós possamos, né, fazer com que as duas realidades da vida interior, né, possam estar sempre unidas e sincronizadas, a cabeça e o coração. Por isso que na vontade Jesus era movido pelo Espírito, mas também na consciência, aí nós vemos também na capacidade racional, Jesus também, né, discernia segundo o Espírito. Assim deve ser a nossa vida, movidos pelo Espírito numa plenitude, não só externamente e não só interiormente, porque a nossa vida é uma integralidade dessas realidades dentro em nós e fora de nós também. Por isso que essa sincronia entre a nossa cabeça e o nosso coração, a nossa mente, né, e os nossos desejos precisam realmente estar cada vez mais sincronizados para que nós possamos ser movidos cada vez mais docilmente pelo Espírito Santo aquilo que Deus quer para a nossa vida, para que assim possamos fazer bem a vontade de Deus. Depois, no ponto 3, nós temos uma terceira realidade também muito importante que nós precisamos aprender a refletir, que são os problemas, né, do mau entendimento da vida espiritual. Nós temos aí, né, desses dois pontos, né, vida espiritual e vida espiritualizada. Hoje em dia nós vemos que as pessoas elas têm uma confusão muito grande enquanto essas duas realidades, onde nós vemos pessoas que acham e pensam que têm uma vida espiritual, mas na verdade estão vivendo uma vida espiritualizada, que são duas coisas totalmente diferentes. A primeira é uma integração das áreas da vida, como nós vemos na carta aos Tessalonicenses, onde São Paulo ele vai ali relatar essas realidades da vida interior do ser humano,
onde ele vai falar, né, sobre o corpo, a alma e o espírito. Nós vemos, né, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, como São Paulo fala, lá no versículo 23, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos, né, como que São Paulo, trazendo daquilo que é o conhecimento da sabedoria antiga, vai relatar essas três áreas, esses três âmbitos da nossa vida interior, né, onde nós temos o espírito, a alma e o corpo. Essas três realidades que também elas precisam estar sempre sincronizadas, para que assim possamos realmente ter uma vida integrada e uma verdadeira vida espiritual. Quando não há uma integração dessas realidades, nós começamos a ver os problemas, onde nós vemos justamente isso. Pessoas que vivem uma vida espiritualizada achando que está vivendo uma vida espiritual. A vida espiritualizada, ela é uma dicotomia entre a teoria e a prática. Uma teoria desencarnada, onde a pessoa, ela muitas vezes acha que está tendo uma intimidade com Deus, ela acha que está cada vez mais crescendo, né, nas coisas de Deus, mas na verdade ela está se auto-enganando, porque a experiência com Deus nos leva a um sair de si e não um entrar em si, se escravizar em si. E aí nós vemos, né, a passagem da carta de São Tiago, que é muito importante, onde ele vai falar sobre a realidade da fé e das obras, porque não há uma verdadeira fé sem obras, mas também não há obras de caridade sem verdadeira fé. Por isso que São Tiago, ele vai ali, né, relatar, né, algo muito importante. Vai dizer: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, o que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Nós vemos aí essa exortação de Santiago, onde percebemos que não há teoria sem prática, não há experiência com Deus sem realmente prática de amor ao próximo, porque a correspondência do amor a Deus sempre vai ser essa medida do amor ao próximo, porque quando falta o amor ao próximo, isso é sinal que está faltando já muito o amor a Deus, essa correspondência do amor a Deus. Por isso que nós vemos, né, diante dessa realidade da vida espiritualizada, pessoas que acham que estão tendo uma vida espiritual, uma vida aí cada vez mais de intimidade com Deus, e na verdade não estão tendo uma vida de intimidade com Deus, mas talvez estão crescendo muito mais na intimidade consigo mesmo. E a intimidade consigo mesmo vai sempre nos lançar, nos jogar num grande egoísmo, num grande egocentrismo. E aí nós vemos no ponto 4 os principais problemas, né, dessa vida espiritualizada. Coisas que nós possamos ir percebendo na nossa vida, no nosso cotidiano, até na nossa prática de fé da nossa igreja, para que assim possamos, né, realmente ter essa docilidade de corrigir esses erros. Não no próximo, primeiramente, mas primeiramente em nós. Porque muitas vezes nós vamos cada vez mais alimentando essas realidades e até buscando essas realidades também. E aí que está o grande perigo. Por isso que nós temos dois principais problemas dentro dessa realidade da vida espiritualizada, que é o ateísmo prático. São aquelas pessoas que até dizem que têm fé, que creem, mas a vida não condiz com a sua fé, aquilo que pregam, aquilo que professam com os lábios. E esse é um grande problema, cada vez mais comum dentro da igreja. Pessoas que vivem uma fé muito de tradição, porque nasceram em berço católico, em berço cristão, e assim se dizem cristão, mas não tiveram ainda um encontro pessoal com Deus.
E quando não se tem um encontro pessoal com Deus, naturalmente não se há uma relação com Deus. E quando não se há uma relação, nunca vai se ter comprometimento, mudança de vida, conversão, nunca vai ter essas coisas básicas para uma boa e realmente verdadeira vivência cristã, que é a proposta de Cristo para cada um de nós. Jesus, ele nos aceita do jeito que a gente está, mas não para continuar do jeito que a gente está, mas sim para essa obra de conversão, essa obra de mudança, para que assim realmente adentremos nesse grande segmento, né, rumo ao reino dos céus. O segundo problema é o sentimentalismo. O sentimentalismo é aquela busca de sinais, como nós vemos aí em Mateus 16, onde Jesus, 16:4, versículo 4, onde Jesus ele vai exortar, né, aquela multidão que estava querendo sinais, ver sinais. E Jesus exorta a cada um deles dizendo, né, geração perversa e adúltera, busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. Veja só, né? Quando nós estudamos a história da igreja, vamos lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que é bem claro a consciência daqueles discípulos sobre a ressurreição de Cristo. O que fundamenta a vida daqueles homens e mulheres é Cristo ressuscitado. E até quando eles vão escolher alguém para entrar e ficar no lugar de Judas, nós vemos isso logo no início dos Atos dos Apóstolos, quando vão escolher Matias, eles têm uma grande preocupação. Eles têm uma preocupação de escolher alguém que já andava com eles, que conheceu a Cristo, para que seja testemunha da ressurreição de Cristo. Veja, quando nós vivemos no sentimentalismo, nós vivemos buscando sinais. A gente quer sentir a Deus. E esse sentir a Deus, ele vai cada vez mais crescendo e a gente vai se tornando cada vez mais viciado e necessitado justamente disso, né? Dessas realidades, né, sensitivas ou sentimentais, emocionais para a permanência da prática da fé. E aí nós vemos e vamos nos auto-enganando, porque chega um certo momento, nós vamos sempre deixando de sentir coisas. E quando paramos de sentir coisas, aí vem a desilusão, pode vir o desânimo, pode vir a revolta, pode vir até aquela crise, né? Que Deus me abandonou. E na verdade Deus não abandona ninguém, somos nós que vamos nos afastando de Deus, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. E nós precisamos entender justamente isso. Deus é vivo e é na nossa vida, é presente, é onipresente. Cristo é vivo e ressuscitado em nós. Mas quando a gente vai adentrando ou se permitindo vagar por essas duas realidades, do ateísmo prático e do sentimentalismo, nós não conseguimos viver bem a nossa fé. E vamos caindo cada vez mais nessas realidades, né? Onde vamos realmente tendo uma fé desencarnada que, querendo ou não, vai nos desanimando, porque não vai tirando todo o nosso esforço, né, de realmente vencer, né, o pecado, de lutar contra ele, ou esse sentimentalismo, onde a gente vai buscando em todos os lugares coisas que podem nos fazer, nos gerar um certo bem-estar. E nessa busca de bem-estar nós vamos nos viciando e vai chegando a hora que a gente vai nos permitindo se distanciar da presença de Deus. E aí nós vemos, essas duas realidades, infelizmente, vão nos afastando, principalmente da leitura da palavra de Deus, vai nos afastando dos sacramentos, vai nos afastando da vida comunitária, vai nos afastando cada vez mais de nos esforçar, né, para uma vida de santidade, né? Esses são os males, né, que vão acontecendo na nossa vida. E essas duas realidades, o ateísmo prático e o sentimentalismo, eles vão somente inflando as nossas paixões interiores. E quanto mais inflados no nosso interior, infelizmente, mais escravos de nós mesmos nós seremos. E quanto mais escravos nós seremos da nossa vontade, formos da nossa vontade, nós não conseguiremos realmente fazer a vontade de Deus. Depois nós temos aí o ponto número 5,
onde nós vemos que na vida espiritual o que nos é proposto é o quê? Essa obra de restauração. E no ponto 6, essa obra de redenção. Essas duas realidades, a restauração e a redenção, elas estão bem vinculadas uma à outra. Dentro da obra de restauração nós precisamos entender, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Cristo, aliás, de Deus, como diz o texto do Gênesis. Mas dentro dessa reflexão nós vamos entendendo que se São Paulo diz na carta aos Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, isso significa o quê? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, porque quem vê Ele vê o Pai. Então, para que a gente possa entender bem a nossa vida espiritual, por isso que Cristo veio a essa terra, Jesus, o Filho de Deus, se encarnou justamente para isso, para nos dar um perfeito exemplo daquilo que realmente somos nós, da verdadeira forma de viver. E essa obra de Deus através do Espírito Santo da graça, que acontece na nossa vida, na medida que a gente vai adentrando nesse grande mistério, vai fazendo com que essa imagem e semelhança seja restaurada, A nossa dignidade de filhos de Deus e também a santidade, de participação da vida de Deus vai sendo restaurada cada vez mais. E aí, naturalmente, vai também se restaurando o espírito, a alma e o corpo. Na realidade espiritual, nós vamos tomando uma consciência daquilo que realmente é a nossa vida, não só a vida espiritual, mas a nossa vida humana, a realidade. O âmbito do espírito é esse âmbito relacional, onde nós vamos tomando dimensão dessa infinitude que é sim a realidade espiritual, onde o material está inserido nela, porque a realidade espiritual é muito mais abrangente do que a realidade material. Por isso que o âmbito do espírito ele nos abre a essa relação, a relação com o transcendente. Não somente esse transcendente vinculado a Deus, mas esse transcendente de tudo aquilo que está fora de nós. Por isso que o âmbito espiritual ele vai nos auxiliar justamente a isso, a ter essa relação com tudo aquilo que está à nossa volta e principalmente com as realidades espirituais, o mundo sobrenatural. Depois nós temos a realidade da alma. A alma é a faculdade que está vinculada aí, à nossa razão, à nossa vontade e à nossa memória. E assim também essa obra de restauração da nossa consciência, essa restauração, é claro, não se dá para apagar nada que está na memória, mas nós podemos cada vez mais alimentar a memória de coisas boas. E assim, alimentando a memória de coisas boas, nós vamos também nos permitindo ser cada vez mais atraídos por essas coisas boas. E depois a vontade que está desordenada pela concupiscência, por essa inclinação que o gerado, que o pecado gerou. Então, a vontade restaurada ela vai fazendo com que a gente deixe de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, a vontade do Pai. E aí nós vamos percebendo o quanto essa obra de restauração ela vai se movendo dentro do nosso interior e vai nos levando a uma obra de plenitude. Depois nós temos a realidade da redenção. A redenção é a obra redentora de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Mas veja só, Deus, ele amou tanto o mundo que enviou seu Filho não para condená-lo, mas para salvá-lo. Como diz São João no capítulo 3, versículo 16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Jesus não vem para condenar, Jesus vem para salvar, porque esse é o tempo de misericórdia. E veja também, a salvação está vinculado à obra do amor de Deus. Amar significa salvar. Por isso que quando nós dizemos eu te amo a alguém, nós precisamos ter essa pura consciência de que nós estamos dizendo eu quero salvar você, porque Deus é amor. E quando a gente ama alguém, nós estamos nada mais, nada menos do que transmitindo Deus para ela.
Assim deve ser, né, a nossa vida. Por isso que depois nós temos esse outro aspecto do mandamento do amor, né, onde ali nós vemos o ensinamento de Jesus, que ele vai parafrasear, né, um texto da Antiguidade. Jesus, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, ele nos dá esse ensinamento, onde ali alguém vai perguntar a ele, né, sobre qual era o maior mandamento. E Jesus vai dizer, né, parafraseando, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E aí nós vemos, né, aí o mandamento do amor. Esse mandamento que é vinculado à pessoa de Deus e vinculado à pessoa do próximo. Mas dentro desse vínculo da pessoa do próximo, nós temos aí, né, como que um duplo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que quando nós vamos experimentando esse amor salvífico de Deus, quando nós vamos reconhecendo essa obra de salvação de Deus para com a nossa vida e vamos experimentando esse grande amor, né, dentro em nós, nessa experiência viva com Deus, nós vamos sendo inclinados cada vez mais a corresponder, né, esse amor de Deus. E aí nós vemos, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, veja, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso desejo, depois amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o seu intelecto também, né, com sua memória, depois com todo o teu entendimento. Veja que todas essas realidades, elas abrangem, né, essas faculdades interiores vinculadas aí, né, à nossa vida interior, e nós precisamos integrá-las, mas a obra de redenção, de restauração, ela já vai como que integrando todas essas realidades. Por isso que esse é o primeiro mandamento, essa inclinação de todo o nosso ser para Deus. O segundo mandamento é uma consequência desse primeiro mandamento, porque aí sim, né, nós vamos amar o nosso próximo como a si mesmo, porque quando nós vamos correspondendo o amor a Deus, isso já é um amar a si mesmo, já é um desejar salvar a própria alma. E na medida em que a gente vai aprendendo a se amar da forma correta, nós vamos também aprendendo a amar o nosso próximo, porque aí há sim um transbordamento do amor através de nós, esse transbordamento do amor que chega, né, a todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que os outros dois últimos pontos, a vida bem-aventurada e a pureza de coração, também são uma consequência dessa realidade. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a uma vida de santidade. A vida espiritual, ela vai nos chamar a essa reflexão, né, sobre essa realidade tão bela da nossa vida, essa vida de união com o próprio Deus, que é claro que se dá através de Cristo, porque Ele é o mediador entre nós e o Pai. E aí nós vemos esses dois aspectos vinculados à vida de santidade, a essa vida bem-aventurada, que é assim, sermos filhos de Deus e verdadeiros discípulos. Por isso que Jesus ele vai no Evangelho de São Mateus, lá nas bem-aventuranças, ele vai dizer algo que é muito importante para a nossa vida e para a nossa vivência cotidiana. No capítulo 5 de São Mateus, versículo 9, ele vai dizer assim: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós vemos, né, como que um fruto daquilo que é a nossa unidade com Deus. Porque quanto mais nós promovemos a paz, nós, consequentemente, seremos reconhecidos, chamados filhos de Deus. E nós precisamos entender isso, porque essa é a vida do cristão, essa vida de sermos filhos de Deus, filhos no Filho. Jesus, ele nos resgata e nos torna participantes da sua vida justamente para isso, para restaurar a dignidade da nossa vida, de sermos filhos verdadeiros do próprio Pai do céu. E aí nós temos também essa outra realidade do discipulado. São João, ele vai
nos chamar a atenção sobre isso, né? Relatando as palavras de Cristo, que vão dizer lá no capítulo 13, no versículo 35, Jesus vai dizer, né? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí nós vemos, né, algo muito interessante, porque, né, nos conhecerão que somos discípulos de Cristo se nós formos capazes de nos amar. E isso é a essência do cristianismo. Por isso que Jesus, quando enviava em missão os seus discípulos, ele enviava de 2 a 2, porque enviando de 2 a 2, eles seriam capazes de promover a paz nas suas relações, na sua relação, dando exemplo, e a obra de evangelização é isso, né? A promoção da paz, a promoção, né, do amor, né, a prática do amor. E 2 a 2 eles poderiam também pregar, né, o amor com verdadeira convicção. E é claro, né, e ser esse transbordamento da graça na vida daqueles que eles iam encontrar também, porque assim eles também fariam experimentar o amor de Deus em suas vidas. Por isso que para viver uma vida de santidade nós precisamos ter essa consciência dessas duas realidades, de que somos filhos de Deus e somos discípulos. Filhos para promover a paz, porque se Deus é nosso Pai, quem não é o nosso irmão? E nós precisamos entender isso. Por isso precisamos buscar cada vez mais crescer na paz, na prática da paz, na promoção da paz. Depois nós somos discípulos, porque não só somos filhos para estar junto com Deus, mas somos discípulos para aprender e para ser enviados para anunciar essa grande obra de salvação do amor de Deus. E para que essa obra do amor de Deus aconteça, nós precisamos aprender, né, a praticá-la e expressar através das nossas atitudes. Essa é a vida bem-aventurada. E o último ponto, a pureza de coração. Jesus ele vai em vários momentos no Sagrado Evangelho nos chamar a atenção sobre essa pureza de coração. Essa pureza de coração que vai também, né, nos chamando a atenção sobre aquilo que é a sede dos nossos desejos, né? O coração, né, é um lugar, né, que desde a antiguidade era um lugar especial, né? Porque ali estava a sede dos desejos, das paixões, de tudo aquilo que era importante para o ser humano. Dali que brotava esse anseio pela busca daquilo que realizaria o ser humano. Por isso que também, né, na Sagrada Escritura nós vemos em vários momentos citar aí essa realidade do coração. Nós vemos na profecia de Ezequiel, Deus que diz, né, que daria um novo coração, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, um coração novo. Assim também nós vemos no Sagrado Evangelho, em alguns momentos, onde Jesus vai falar, né, sobre essa realidade do coração, essa pureza que nós precisamos alcançar. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, Jesus que vai nos trazer essa realidade, onde ele vai dizer, né, que não é o que entra no ser humano que o torna impuro, mas sim o que sai dele. E aí ele vai dizer, né, é do coração que sai as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Aí nós vemos como que Jesus ele nos chama essa atenção, porque não é o que a gente vê, o que a gente experimenta que nos torna impuro, mas sim aquilo que são os nossos pressupostos, aquilo que nós realmente fazemos com todas essas coisas que entram em nós pelos nossos sentidos e naturalmente nós lançamos para fora. E podemos lançar como pecado, lançar de várias formas, né, que não são tão boas assim. Depois nós vemos, né, como que Jesus Cristo continua também ainda nos exortando sobre essa realidade do coração, lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus ele vai falar, né, sobre o juntar tesouros no céu, e ele vai ser bem claro nisso, né, dizendo que nós não podemos ficar juntando tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça destroem, os ladrões assaltam e roubam, mas precisamos sim colocar, né, o nosso tesouro no céu, né, buscar juntar tesouros no céu. E depois ele vai concluir, pois onde
estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja, no nosso coração está os anseios daquilo que é mais importante para a nossa vida. Por isso que precisamos de tempo em tempo refletir, e renovar, essa hierarquia de valores para que nós possamos não tirar Deus do lugar dele na nossa vida. E precisamos deixar Deus no seu lugar para que depois possamos reorganizar todas as áreas, reorganizar toda essa hierarquia de valores das coisas urgentes, das coisas necessárias e das coisas supérfluas. E aí sim nós conseguiremos realmente colocar o nosso coração naquele que é o nosso tesouro, que é Deus. Porque se a gente tira o nosso coração de Deus, a gente vai colocar em qualquer outra coisa. E aí nós vamos cair no grande pecado da antiguidade, que continua a ser sempre novo, nos dias de hoje, que é a idolatria, onde nós começamos a colocar coisas, pessoas, circunstâncias ou até outras coisas que nós concebemos até como boas no lugar de Deus. Mas é justamente isso. Nós não podemos seguir as coisas de Deus. Temos que seguir o Deus das coisas. Não podemos adorar as coisas de Deus. Precisamos adorar o Deus das coisas. Porque se a gente não vive assim, nós vamos colocando o nosso coração em muitas coisas. E aí vem o apego, vem o sentimentalismo, vai vir várias realidades que vão nos atrapalhar na nossa caminhada. Depois nós temos também uma outra passagem que também é muito significativa, para o fim dessa nossa reflexão, que é aquela passagem onde Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. Aqui nós vemos, a pureza de coração, ela depende de uma humildade e de uma mansidão. Nós vamos ver isso mais à frente, quando tratarmos das virtudes, mas precisamos entender, precisamos exercitar essa mansidão, essa humildade de coração, para que assim nós possamos realmente aprender bem do próprio Cristo. Porque quando falta humildade, vai ter sempre soberba no nosso coração. E quando tem soberba, nós não vamos ter confiança no ensinamento de Cristo para cada um de nós, porque nós vamos querer fazer a nossa própria vontade. Quando falta mansidão na nossa vida, a gente tem agitação. E quando há agitação, nós vamos se perdendo, porque nessa agitação nós vamos cada vez mais ficando ansiosos e essa ansiedade ela vai nos roubando a nossa paz. E quando a gente fica muito agitado, a gente não consegue fazer nada direito. E a gente vai perdendo tempo e vai cada vez mais também se perdendo durante ou diante do tempo. Por isso que é muito essencial a gente manter, buscar essa humildade e essa mansidão, para que assim nós possamos permanecer no caminho. E depois nós temos aí também essa realidade do ver a Deus, porque a pureza de coração nos proporciona justamente isso. E com isso nós terminamos a nossa reflexão no dia de hoje. No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, das Bem-aventuranças, no versículo 8, Jesus vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja, aqui Jesus não está falando de um ver a Deus futuramente na eternidade, mas ele está falando também de ver a Deus no nosso presente, porque a pureza de coração ela vai nos possibilitando cada vez mais também a contemplar a presença de Deus na nossa vida, contemplar a presença de Deus na criação. Não que nós não temos uma consciência panteísta, onde Deus está em tudo, não. Mas a perfeição de Deus está em tudo. Quando nós olhamos uma criação de Deus, nós não encontramos Deus nela, mas encontramos a perfeição daquele que o criou. E isso é importante para a nossa vida. Por isso que quando nós olhamos também para a nossa realidade, nós precisamos entender justamente isso. Quando nós vamos percebendo a perfeição da criação do ser humano ou daquelas realidades que estão na nossa vida, quando nós vamos também se deparando com as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós vamos também
tendo em vista o que, né? Aquilo que Deus criou como perfeito e o imperfeito que somos nós. E nós conseguimos perceber aí a presença de Deus, esse Deus que vai nos revelando, vai nos mostrando aquilo que precisa ainda ser mudado. Por isso que é essencial essa realidade do ver a Deus, da pureza de coração, porque nós precisamos, né, ver a Deus na palavra, no nosso irmão, precisamos ver a Deus nos sacramentos, principalmente no Santíssimo Sacramento do altar, onde nós ali vamos, né, se deparando com o grande mistério da fé, mas sem pureza de coração, os nossos desejos estarão sempre buscando coisas que vão nos satisfazer. E, infelizmente, quando a gente fica buscando muito coisas que vão nos satisfazer, nós vamos perdendo aquilo que é o mais essencial na nossa vida, que é, sim, uma vida objetiva, as realidades objetivas da nossa fé. Porque o ateísmo prático e o sentimentalismo são realidades que já caíram por muito tempo, ou há muito tempo, né, já num grande relativismo, ou num subjetivismo, onde as pessoas elas dizem que creem, mas na verdade querem viver a sua própria vida do seu próprio jeito. Não, Jesus, ele nos chama para seguir, e ele dá a condição para seguir. E se a gente não estiver apto a abraçar essa condição, infelizmente, nós não alcançaremos aquilo que se propõe a vida espiritual, que é alcançar o reino dos céus. Por isso que Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, ele vai nos dizer algo muito essencial para o discipulado. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Veja, o discipulado é isso, é um seguimento de Cristo, renunciando à própria vontade para se unir à vontade dele, renunciar a si mesmo, tomar a cruz, porque essa cruz significa participar da cruz dele e depois seguir, porque somente primeiro renunciando à própria vontade para fazer a vontade dele, tomando a cruz, o instrumento de salvação, nós conseguiremos verdadeiramente ter uma vida espiritual que seja fervorosa, não sentimentalista ou só de teorias, mas sim uma vida espiritual fervorosa onde nós conseguiremos perceber a presença de Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida, em nosso meio e na nossa prática de fé, na nossa prática religiosa. Essa é a vida espiritual da qual nós vamos aprender um pouquinho. E hoje nós fizemos uma breve e longa também, né, introdução, mas no decorrer do tempo vamos aprofundando aí nesses dados da nossa fé, para que assim nós possamos, né, ir permitindo com que o Espírito Santo nos purifique e, é claro, nos mova, nos guie e nos conduza à vida eterna, nessa grande obra de restauração, essa obra de redenção, para que possamos viver essa vida bem-aventurada de sermos filhos de Deus, verdadeiros discípulos de Cristo e, é claro, com a pureza de coração, aprender a contemplar Deus que está em meio a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, se você gostou dessa nossa reflexão e acha que essa reflexão ela pode ajudar a outros, compartilhe esse vídeo e também o nosso canal, para que assim possamos chegar a muitas outras pessoas que têm essa sede de conhecer a vida espiritual e possam cada vez mais aprofundando na sua vida com Deus,
possam ser também cada vez mais melhor para o seu próximo. Então, conto com o apoio e ajuda de cada um de vocês para que possamos divulgar aí o nosso canal e fazer com que essas grandes riquezas da igreja cheguem a muitas almas para a salvação delas. Até o próximo encontro. Grande abraço. Que Deus abençoe a todos.